No vídeo de hoje eu vou te contar quais são os 5 principais cuidados que você deve ter antes de comprar um apartamento na planta. E já te falo assim, se você não analisar pelo menos 3 deles, a chance de você se arrepender depois que estiver com a chave do seu apartamento nas mãos é bem alta. Eu sou o Luiz Escomparim e seja bem-vindo ao canal da Escomparim Imóveis. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo então. O entendimento desses 5 pontos que eu selecionei para vocês, eu organizei eles do modo assim, do macro para o micro, ou seja, analisando a região, o bairro e finalizando na planta. Então o primeiro deles diz muito em relação à valorização do patrimônio e também a privacidade e tudo mais, tá? Eu subdividi aqui em 2 pontos. Um, a gente vai analisar aspectos do bairro em geral, uma região um pouco maior, e depois no entorno imediato do terreno. O primeiro deles é importante para a gente analisar a valorização do empreendimento como um todo. Como vocês sabem, o empreendimento ele valoriza, ele segue a região na maioria das vezes, tá bom? Então a gente precisa entender se é um bairro consolidado, que tem valorização constante, que está sempre sendo muito procurado, como a região dos Jardins, o Itaim aqui em São Paulo, ou é uma região em franco desenvolvimento, como por exemplo, bairros onde a gente tem muitas casas e aos poucos o mercado imobiliário está descobrindo, ou numa velocidade muito rápida, isso está sendo descoberto, como é o caso de Pinheiros, Brooklyn, né, que a gente vem passando por um desenvolvimento muito rápido, por uma construção muito rápida de prédios. A gente precisa entender isso para prever, por exemplo, daqui 3 anos, quando você receber seu apartamento, qual vai ser a dinâmica do bairro, né? E também para evitar que você compre o apartamento num lugar estagnado e que você esteja pensando numa valorização e ela vai acontecer minimamente. E o outro ponto é a gente analisar o entorno imediato do terreno, né? Entender ali quem são os vizinhos, se tem um prédio já consolidado ou se tem ali alguns comércios que existe uma possibilidade futuramente de você construir um prédio e você ter a vista do teu apartamento impedida, não receber mais sol ou a ventilação dele ficar comprometida. São aspectos que a gente tem que analisar com muito cuidado, até ao ponto assim de entender, existe um terreno vazio ali, uma possibilidade de construção, então qual é a chance, qual é a altura possível que esse prédio vai ter naquele terreno, né? Então entender as questões de legislação da prefeitura é bastante relevante para a gente conseguir prever um pouco mais, ter uma certa precisão para dimensionar esse imóvel daqui 5, 10, 15 anos. O segundo aspecto que eu quero trazer para você, o segundo cuidado, diz respeito às circulações e fluxos em geral do empreendimento. Em que sentido? Quando a gente tem empreendimentos de uso misto, tá? Eu vou falar mais aqui o caso de São Paulo, tá? A legislação em regiões próximas ao metrô, ao transporte público, ela quase que obriga que você tenha estúdios e residenciais, assim, 80, 100, 200, 300 metros quadrados convivendo no mesmo prédio, né? Ocupando o mesmo prédio. Isso quando você não tem uma sala comercial e fachadas ali, lojas que a gente chama de fachadas ativas no térreo. O principal cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, é em relação aos estúdios e ao residencial mais familiar, tá? Os estúdios a gente sabe que é um uso mais voltado para o Airbnb, para temporada, para um fluxo muito maior de pessoas. Residencial é para moradia da sua família, tá? Então o que eu quero que você se atente é que você pergunte e peça as plantas do térreo, da parte de lazer do empreendimento, para que você analise muito bem os fluxos, né? Aqui é o acesso, eu pego os elevadores aqui, essa é a minha escada que eu vou utilizar. Então eu vou sair da minha casa, por exemplo, eu vou descer no elevador, eu vou chegar na área de lazer, é por aqui que eu acesso. E os estúdios, como isso acontece? Os estúdios têm que ser para uma entrada separada, para uma circulação vertical independente, tem que ter as áreas de lazer independentes, com acessos completamente separados. Então você questione teu corretor que está te atendendo, verifique isso nas plantas, tá? Porque isso é muito relevante, muito importante, porque são públicos bastante distintos, que futuramente podem causar assim, um certo choque, que não tem como conviver. E a minha dica é basicamente isso: analise as plantas, peça as plantas e confira ali muito mais no visual do que você ouve num estande de vendas, por exemplo. Imagine o seguinte cenário: você comprou um apartamento de 5, 8, 10 milhões de reais e passa raiva diariamente quando você vai
sair ou entrar na sua vaga de garagem. Pois é o tipo de situação que é incompatível, inconcebível para um nível de apartamentos de alto padrão. A gente já precisa realmente que a vaga acompanhe o padrão do prédio, o padrão do apartamento em si. Por que eu trago esse cenário? Porque os carros hoje estão cada vez maiores, né? Hoje a gente tem uma onda de SUVs, de picapes. Normalmente o padrão segue os carros, né? Então a gente vai ter uma necessidade de vagas maiores, de garagem um pouco mais confortáveis. E o outro ponto é que esse tipo de conhecimento, essa habilidade de você ler uma planta de garagem, é algo assim extremamente raro de você encontrar no stand de vendas e com corretores. Por quê? Por que eu falo com propriedade isso? Porque eu passei anos fazendo projetos de prédios residenciais como arquiteto, então eu conseguia ler, identificar e projetar plantas de garagens de modo que eu consigo entender ali em relação a áreas do terreno, o padrão do prédio, como que realmente vai ser essas garagens diante de padrões que a gente trabalhava, né, que eu trabalhava na época de arquiteto. Fique bastante atento porque é um conhecimento muito específico. E aqui na Escomparinho eu sempre trabalho isso com os meus clientes para a gente não se arrepender depois, porque é um item bastante chato e incomoda muito no dia a dia. Eu queria deixar com você 2 dicas de ouro para você que é um leigo, uma pessoa que não é nosso cliente e que você está procurando um apartamento para comprar na planta, tá? A primeira delas é em relação ao tamanho do terreno, né? Se a gente tem terrenos aí menores de 1.500 metros quadrados, é quase certeza que, dependendo da configuração do terreno, né? Logicamente, existem exceções, mas é quase certo que essa garagem vai ser bastante justa dependendo do número de apartamentos que vai ter esse terreno. E outro ponto é você buscar no memorial descritivo do prédio, do empreendimento em si, qual o tamanho das vagas, tá? E fazer essa comparação, uma com o carro que você tem hoje, com os carros que você tem hoje, e com a vaga que você hoje tem no seu prédio, tá? Então aí você consegue fazer essa comparação e entender se é pequena ou se é grande e saber se realmente isso é um ponto importante para você ou não. Então fica essa dica. Isso aqui é um dos pontos que com certeza traz muito arrependimento, porque eu já vi prédios aqui em São Paulo principalmente, a garagem não acompanhava o padrão do prédio e gerou uma série de discussões e processos futuramente com a construtora e tudo mais, tá? Então é uma dor de cabeça que é legal evitar, e se você valoriza isso, corre atrás desse conhecimento ou chama a gente. Espero que esteja curtindo essas dicas e já vou deixar aquele pedido especial para você que você já conhece e não custa nada. Vai, deixa o seu like aí, manda uma pergunta aqui nos comentários se você curtiu, já se inscreve, liga ali o sininho para receber as próximas notificações do vídeo, porque estou bastante animado com esse novo projeto aqui da imobiliária, tá bom? E o quarto aspecto que eu quero trazer para você é o seguinte: entenda a planta que você está comprando. Eu sei que é um conhecimento, às vezes, bastante complicado de se ter, porque a gente não é arquiteto, as pessoas não são arquitetos, não são designers e não são obrigadas a conhecer, a ler uma planta. Ou nunca tiveram contato com projetos de arquitetura, reformaram a casa, construíram algo. Então é importante da gente entender, realmente assim, fazer uma análise bastante gostosa, criteriosa, ali abre um vinho e tal, pega ali a planta que você está analisando, que você está gostando daquele empreendimento e olha com cuidado, né, as medidas, olha ali, por exemplo, a parede da suíte, da sua cama, se ela é compatível com a cama que você deseja ter, o comprimento dos armários, ali dos guarda-roupas, eles cabem a quantidade de roupa que você tem, né, o número de portas, ali faça uma conta para entender quantas portas vai ter, olha ali a circulação da sala, da cozinha, entenda ali com cuidado, cômodo a cômodo, para você ali ter uma clareza um pouco maior, olhando ali como referência os próprios móveis da planta, tá? Eu falo por São Paulo hoje, porque é um mercado mais profissional, eu não sei o resto do país, mas as melhores construtoras daqui, as maiores, né, elas são bastante fidedignas quando elas confeccionam as plantas. E em relação ao decorado também, hoje a gente, muito difícil como era antigamente, a gente ter essa maquiagem no decorado, fazer um pé direito maior, como a gente às vezes escuta histórias de antigamente, né, decorado sem teto, enfim, aquelas maquiagens. Mas hoje o mercado está muito mais profissional, existe o Código de Defesa do Consumidor para cuidar disso. Então, tanto as plantas como os decorados, aqui em São Paulo, principalmente dessas construtoras que eu mencionei, elas são bastante fidedignos, tá? Porque isso pode gerar processos futuramente e elas sabem disso, tá? Então uma dica assim para você analisar com cuidado a tua planta, se você tiver um arquiteto, leva ele no stand de vendas ou manda a planta para ele analisar. Se você não tiver, você pega ali as medidas das paredes, ali dos cômodos, peça uma planta
para o seu corretor mandar essa planta para que você compare com a sua casa atual, tá? Aqui, essa parede aqui da minha suíte tem 3,30 m, então, qual que é hoje da minha casa? Quanto tem? Quanto que eu preciso? Para você entender, a gente começar a enxergar um pouco mais claramente isso. Duas dicas de ouros que eu quero deixar com você é o seguinte. A primeira delas é cuidado com as perspectivas internas dos apartamentos, tá? Porque por uma ocasião de você querer mostrar determinado ângulo, de querer mostrar o maior número de informações possíveis, essas perspectivas, elas podem sair, aquelas imagens, né? Eu falo perspectiva, mas são aquelas imagens, elas podem sair um pouco distorcidas, assim, um pouco maior do que realmente é, tá? Então cuidado com essas perspectivas. Não é às vezes por uma má intenção da construtora ou dos arquitetos em si, mas é mais por uma questão de querer mostrar determinado ângulo, tá? Mas fica de olho e compara com a planta sempre. Um outro cuidado é em relação aos decorados, com o excesso de espelhos, né? Eu sei que é um recurso assim, bastante comum que a gente encontra em muitos decorados, mas tente ali filtrar quando você for fazer uma visita, tentar abstrair um pouco daqueles espelhos e entender um pouco da dinâmica da planta espacial, ali do chão. Às vezes a gente já vi alguns recursos assim, que espelhos no teto para ampliar, sabe? Isso pode te enganar e te atrapalhar a tua percepção. Então, o quinto e último ponto aqui desse vídeo é justamente em relação a sol e ruído, barulhos externos. Uma questão bastante complicadinha assim, porque depende muito de cada pessoa, né? Algumas pessoas têm um senso de orientação um pouco mais apurado, outras não. Então, essa dica aqui é para quem tem essa dificuldade de se orientar em relação ao sol, o que vai... minha sala vai bater sol ou não? Qual horário? Os quartos das crianças, qual horário que vai bater sol, né? Ou se você gosta, dependendo do sol da tarde, da manhã. Hoje é possível ter uma precisão muito fácil a respeito disso, né? Porque você pega a planta ali do apartamento, do prédio em si, né? Do andar. Meu apartamento ele vai estar assim, voltado para a rua. Então, você consegue entender através ou pelo Google Maps, ou até utilizando um aplicativo que eu gosto bastante, que é o Sun Tracker, que ele consegue te mostrar horário a horário, estação a estação do ano, a posição do sol, e te traz uma fidelidade muito grande em relação a isso. Então fica essa dica para você entender. Orienta sempre pela rua, tá? O meu apartamento em relação à rua, como que tá? Como que são os vizinhos, né? E para escolher o andar, para você, esse vizinho aqui ele tem 10 andares, então eu vou pegar ali um 15º para ficar tranquilo em relação ao sol. Entenda essas questões e analise em relação aos vizinhos também. E em relação aos ruídos externos da rua, de avião e tudo mais, a minha recomendação é que você entenda assim, basicamente, um ponto básico que eu gosto de fazer é, por exemplo, eu estou numa avenida, o prédio está numa avenida, então, independente se ele está baixo ou está alto, os dois vão ter algum ruído, né? Porque um apartamento mais alto ele vai pegar o ruído da avenida toda, enquanto o apartamento mais baixo ou médio ali, ele vai pegar o ruído localizado, mas é um ruído mais alto, tá? Então, se atente a isso. E um outro ponto é se ele não está numa avenida, por exemplo, se ele está mais para dentro do bairro, se você pegar um apartamento 20º andar, por exemplo, ele vai receber um ruído de toda a região. Então entenda essa região um pouco maior ali, né? Se tem uma grande avenida próxima, qual que é essa circulação. E até entenda se a sua rua é uma rua tranquila, se é uma rua de movimento de entrada ou saída do bairro, se passa muito motoboy, iFood. Então entenda um pouco essa dinâmica da circulação, né? E a minha recomendação também é que você vá em diferentes períodos nessa região, de manhã cedo, no meio-dia, à noite, para entender os picos ali de trânsito e entender se está mais calma durante a noite. Bom, espero que tenham curtido este vídeo de hoje. E eu estou muito empolgado com esse canal aqui, porque ele me traz aí uma série de possibilidades. A cabeça tá a mil sobre os temas. E o que vocês vão ver basicamente aqui? É conteúdos como esses, né? Conteúdos assim que você não consegue acessar facilmente no mercado, ou na internet, ou conversando com parentes, por exemplo. É um conteúdo bastante específico, de bastidor. Também trazer algumas dicas legais, assim como a gente trouxe no último vídeo. Falar um pouco também de investimentos imobiliários, em relação aos outros investimentos. E também você vai ter a parte de tour, que eu vou começar na próxima semana. Eu já vou selecionar um empreendimento muito legal aqui em São Paulo para fazer um tour especial, para mostrar para vocês por dentro de alguns desse empreendimento em si, falar um pouco mais dele, o porquê da gente selecionou e o porquê a gente está trazendo no canal, tá? Então a gente vai ter um mix aí de conteúdo,
um mix também de beleza, para você se distrair vendo apartamentos bonitos. E se você gostar deles, entre em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer absurdo de atendê-los. Tá bom, meus caros? Então, espero que tenham gostado. Boa noite para você, bom dia, boa tarde, enfim, quando você estiver vendo este vídeo. E até o próximo.